Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Estava comentando nos bastidores com o nosso convidado especial, professor Celir Neto, que nós já temos mais de 200 mil telespectadores, que eles aproveitaram dessa janela de oportunidades, onde nós debatemos o direito sem muita juridiquês como eixo social da nossa carreira, tanto da minha carreira como do professor Alceli, de todos que participam desse ato, para somar com os estudos dos nossos alunos e também levar conhecimento para o agente produtivo, para as empresas. Professor Alceli, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, professora Rose, o convite. É muito bom, novamente, poder estar presente aqui nesse evento, né, com a professora, onde podemos aí tratar, né, conversar, ou melhor dizendo assim, sobre aspectos, né, jurídicos do nosso dia a dia, do que a gente enfrenta, tanto aí na esfera civil, criminal, trabalhista, né? Sei que muitos outros colegas já estiveram aí também falando, né? E, e é muito importante isso, tudo que a professora organiza, justamente por conta desse incentivo, né? Aos estudantes, né? Os estudantes poderem ter aí uma melhor forma de poder aprender um pouquinho mais, e isso é muito importante. Então, mais uma vez aí, agradeço ao convite, estamos aí sempre, né, até porque já fizemos alguns trabalhos juntos também, Sim. né, e temos uma parceria muito, muito boa aí, professora. Eu só tenho elogios também. Você é um presente que a carreira acadêmica me deu. E a sua carreira prática, ela também tem um eixo numa lei especial que nós conhecemos, que é do juizado especial, que a sociedade, o cidadão comum, às vezes pode comparecer e reduzir a termo ali os seus pedidos sem a necessidade de um advogado. Tem também um outro requisito que, para nós, ele acaba sendo muito importante, porque não precisa ser da área jurídica para saber que o Poder Judiciário ele está sobrecarregado de ações. Sim. Então, na celeridade, na efetividade, também vem o juizado especial. Então, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra para você somar com os estudos dos nossos alunos, trazendo inclusive esse eixo que é fundamental do acesso à justiça e quais são as dificuldades ou barreiras ou não. A gente está num cenário que nós podemos elogiar em muito. Professora Rose, vamos lá, vamos dar início então. Antes de mais nada, falar um pouquinho aí, acho que do meu currículo é importante também, né? Até porque acho que a última vez que tivemos o nosso encontro, não me recordo quando foi agora, mas eu não sei se eu já tinha iniciado o doutorado, então hoje já sou, né, doutor, e aí mestre e doutor em educação e novas tecnologias. Escolhi essa área mesmo por conta do amor, né, de todo esse amor que eu tenho com a educação, né? Acredito que trabalharmos assim com esse amor dedicado aos estudos, à pesquisa, isso faz com que as pessoas realmente se sintam mais à vontade, mais leve, né? E o aprendizado ele se torna bem melhor. Então, fora isso também, né, uma questão importante, que é inclusive o tema que eu estou trazendo hoje aqui também, sou juiz leigo em duas comarcas aqui no Paraná, né, na comarca de Matinhos, que é o litoral, e aqui no 11º Juizado Especial da comarca da capital, né, Curitiba mesmo. Parabéns. Então, atuo hoje em dois juizados, né? Matinhos eu faço mais a parte do juizado da Fazenda, e aqui em Curitiba eu trabalho mais com essa parte do juizado especial civil, né? Então, esse tema, eu acho ele muito importante dos aspectos práticos, né? Porque fica uma coisa assim, não é só, a gente não vai assim se prender somente à lei, né? Eu vou trazer várias questões aqui, inclusive algumas pesquisas feitas, tudo,
e algumas problemáticas também que ainda ocorrem hoje dentro do nosso juizado especial civil, né? Então, para darmos início, assim, né, é importante dizer ao público que o juizado especial civil hoje, né, ele é um importante meio de acesso à justiça, né, pois permite que o quê? Todo cidadão, né, ele vá buscar a solução do seu conflito, né? Digamos o quê? De uma forma muito mais rápida, eficiente e até mesmo gratuita, porque a gente sabe que em primeira instância não tem o pagamento de custas, né? Então se torna até viável para aquele cidadão que realmente ele não possui renda, né? E que ele quer realmente resolver o problema dele perante o juizado especial, né? Então, regido, né? A professora até falou da lei, né? A lei 9.099 de 95. Então, realmente, ele foi implantado com esse objetivo, né, de fornecer uma solução muito mais rápida, célere, né, às demandas simples, né, simples porque causas complexas, né, por exemplo, envolvendo perícia, ela não pode ser dirimida dentro do juizado especial civil, então ela apresenta aí uma nova proposta, né, de procedimento para tratar, digamos assim, certos tipos de conflitos, né? Então, criado inclusive aí para julgar ações até 40 salários mínimos, né, conforme eu já falei, com o objetivo aí de propiciar uma justiça ágil, próxima do cidadão, né? Então, quem atua hoje no juizado especial civil, né? Nós temos ali a resolução número 174, né, de 2013, temos também a resolução 125 do nosso CNJ, que é de 2010, que trata ali da figura também não só do juiz de direito, óbvio, né, que ele é o chefe ali da secretaria, como também nós temos o juiz leigo, a função aí, a figura do juiz leigo, né, no caso a minha função, eu gosto de deixar claro para quem me ouve que quando a gente fala de juiz leigo, né, as pessoas, nossa, ele é juiz, isso, aquilo, não, eu sou juiz leigo. Ué, leigo por quê? Porque você não sabe nada? Não, não é essa a questão. Aí eu explico. O nome juiz leigo, que eu também acho feio, eles já tentaram mudar essa nomenclatura, mas isso não foi para frente ainda, né? Passar a ser juiz instrutor, porque de fato a gente instrui a audiência, né? A gente instrui, a gente faz as audiências de instrução, a gente instrui todo o procedimento, né? Ouve partes, testemunhas, enfim, mas o leigo ele ficou muito além, né, de proferir o projeto de sentença depois. Mas o leigo ele ficou uma coisa assim muito ainda feia, né? Porque leigo dá a entender que a pessoa é leiga no assunto, não entende nada. Mas não é, o nome juiz leigo ele foi realmente dado por conta dessa complexidade de não caber perícia técnica, né? Então, por não ser permitida a perícia técnica, né? Ou seja, é leigo, né? Ele é leigo, não é permitido por quê? Porque é leigo, não entende do assunto, não entende da perícia técnica, né? Que tem que ser realizada por um perito dentro da sua área, seja ela a grafotécnica ou outra perícia, né? Cabível aí nas ações cíveis, né? E nós temos a figura do conciliador também, né? Então, eu vejo muito inovador nessa questão das resoluções, tanto a 174 quanto a 125, muito inovadoras nesse sentido. Até porque é uma questão muito importante, ela trouxe a questão digamos assim, do curso, né, específico. Hoje, nós temos cursos específicos, né? Não um curso para ensinar a pessoa a ser juiz leiga ou ser conciliadora, né? Mas nós temos, assim, cursos específicos de treinamento, né? Onde a pessoa que é aprovada num processo seletivo, o qual não era antigamente, né? Nós tínhamos o que antigamente? O conhecimento do juiz, né? Você era conhecido do juiz togado, né? E vem ser meu juiz leigo, vem ser o meu conciliador. Então não tinha treinamento. Hoje não. Hoje você faz um processo seletivo, né? A partir da resolução, você faz um processo seletivo, né? Tanto para conciliador quanto para juiz leigo. E você passa por um curso, mas não um curso para aprender a ser o juiz leigo, né? Curso, nesse caso, para você receber um treinamento,
né, de como se portar em audiência, de como elaborar, de como fazer ou de como realizar as audiências, né? Até porque, como a gente fala de juizado, pela questão, né, não havendo a questão complexa, então ele tem competência sim para conciliação, né, processo e julgamento das causas cíveis assim de menor complexidade. De menor complexidade seria o quê? Né? Causas ali cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, né? Lembrando que, como é uma justiça próxima do cidadão, até 20 salários mínimos ele pode, inclusive, né, entrar sem a presença do advogado. Né? Também temos ação de despejo para uso próprio, isso é muito importante, porque as pessoas vão entrar no juizado para entrar com uma ação de despejo. Opa, peraí, peraí, não cabe. Se o teu imóvel é destinado à locação, não pode despejar ele para locar de novo. Tem que ser para uso próprio. Então, eu quero tirar aquela pessoa para uso próprio meu, né? E, inclusive, cabendo aí a questão das ações possessórias também sobre os bens imóveis, né? Claro que de valor não excedente ao fixado ali em 40 salários mínimos, né? O que hoje em dia eu não vejo muito essa demanda, porque se a gente for pegar hoje 40 salários mínimos, né, vezes 1.512, então nós temos aí 60 mil, né, 60.480 reais, né? Então hoje você não vê aí bem imóvel de 60 mil, né? Eu até brinco quando eu vou nas faculdades dessa palestra de forma presencial, eu até brinco porque eu falo assim, se você achar um terreno de 60 mil hoje, você me avisa porque eu vou lá e compro, né? Ou achar uma casa, um apartamento de 60 mil, você me avisa que eu vou lá e compro, né? Então, você não vê mais essas demandas hoje em dia. Mas lá, em 95, claro que via, né? Até na década de 2000, 2010 ali, eu entrei em 2011, eu ainda cheguei a ver algumas questões de ações possessórias. Por quê? Porque existiam terrenos ali na época ainda ali, 20, 30 mil, enfim, né? Então, exemplos de algumas causas que a gente pode trazer, né, para o juizado ali. O que tem bastante hoje, a gente fala em acidente de trânsito, inscrição no Serasa indevida, então, nossa, é o que mais temos, né? Não entrega de mercadoria, né, ou entrega de mercadoria até mesmo com defeito, né? Contratação de serviço, né? Quando eu falo em serviço, eu falo nessa questão da mão de obra, né, de um serviço mal feito, não realizado, né? Inclusive cobranças de dívidas em geral, né? E até mesmo de aluguéis. Aluguéis você pode cobrar numa boa, só fica aquele adendo ali na questão da ação de despejo, né? E assim, e ações também que não pode, né? Como eu já falei, aquelas ações ali que dependam de perícia, né? As ações também que ultrapassam o valor de 40 salários mínimos, né? Herança e inventário também nem pensar, que isso é do procedimento especial, aí até previsto dentro do nosso Código de Processo Civil, e família, né? Adoção, divórcio, pensão e etc. Até porque tem a justiça, a vara da família, que é competente para esses tipos de ações. Então, falando um pouco mais dessa questão agora da perspectiva, né, a gente sabe que qualquer pessoa física capaz, o cidadão, o consumidor em geral, né, ele pode propor ação no juizado. Lembrando, né, que por ser uma justiça próxima do cidadão, até 20 salários mínimos, ele não precisa da presença do advogado, né? Pequenas empresas também, né, como as microempresas, né, também podem propor ações no juizado especial civil, né, as empresas de pequeno porte, que são as EPP. Agora, também tem a limitação, porque não pode ser parte, né, dentro do processo instaurado no juizado especial civil, né, instituído pela Lei 9.099, o incapaz, por exemplo, né, ele não admite representação, né, o preso, óbvio, e as pessoas ali de direito público, né, as empresas públicas da União, a massa falida, enfim, por isso que foi criado, inclusive, o juizado especial da Fazenda Pública, para que nessas empresas de direito público pudessem, né? Então, hoje já tem aí o juizado especial da Fazenda Pública que comporta aí essas ações aí nessas pessoas jurídicas de direito público. É, E quanto à contratação de advogado, essa é uma questão muito importante, né? Porque eu vejo que ainda necessita de alguma mudança com relação a isso, sabe? Toda palestra, todo evento que eu participo,
não só com palestras em direito do consumidor, que na próxima eu posso trazer alguma coisa também relacionada a isso, mas eu costumo muito falar dessa questão do advogado. Por quê? Porque com advogado eu vejo hoje ainda que há uma... Óbvio, o advogado ele tem capacidade técnica, né, para ele fazer uma boa petição inicial ou uma boa defesa, enfim, afinal de contas ele estudou para isso, né? Porém, e a pessoa que entra sem advogado, o qual é permitido até 20 salários mínimos? Eu vejo aí que ainda existe, pelo menos aqui no estado do Paraná, eu vejo ainda que existe uma falta de treinamento, né, de um profissional capacitado específico para isso. Aqui na capital, por exemplo, nós temos o núcleo da faculdade jurídica, né, que tem o acordo com eles lá, tem o contrato com o convênio, melhor dizendo, com o TJ, ao qual presta assessoria a essas pessoas. Mas em comarcas, né, pequenas, comarcas do interior, não existe isso. E também não há um profissional adequado, competente para ele estar ali, né, informando ou dando a informação necessária de como a pessoa pedir, né, ou o que pedir, ou o que relatar, ou que documento juntar. Então, eu vejo, de fato, uma falha nessa questão, né, que isso ainda pode ser mudado, porque daí as pessoas acabam, né, não sabendo o que pedir, não sabendo o que realmente argumentar dentro daquele formulário, né? E isso acaba influenciando também na decisão lá na frente, tá? Por quê? Porque eu sei que eu lembro, na verdade, que eu participava na última gestão, eu participei da comissão de juizados especiais cíveis da OAB Paraná, e nós fizemos um levantamento, né? Um levantamento de processos, que justamente a gente queria realmente analisar, né? Analisar essa questão do consumidor, né? Qual a diferença do consumidor que ele entra com a ação, né? De forma, digamos assim, com advogado, né, e sem advogado. Será que há alguma alteração até no modo de julgar, né? E assim, professora, pasme que teve muita diferença, digamos assim. Nós analisamos 1.500 processos, né? Desses 1.500 processos, 1.050 foram sem advogados e 999 processos foram com advogados. 2.000, na verdade, eu desculpa, né? E, e veja só, tiramos, né, um percentual de processos analisados, né? Então aí dentro desse percentual foram 51,59, né, sem advogados e 48,71 com advogados. Então, veja você que depois nós analisamos também, em cima desse percentual, em cima desse número de processos, a procedência parcial, né? E a improcedência, né? Inclusive desses processos, que variou aí sobre estorno de cobranças, enfim e tal. Então, a improcedência, o percentual de improcedência sem advogado, pasme, professora, né? Foi 36% contra 18% com advogado desses processos, né? E a questão da procedência, né? Sendo ela parcial ou total, aí com advogado aumentou para 81% e sem advogado para 63%. Então veja que tem, por que isso? Porque realmente acaba caindo naquela questão da ausência de documentos, né? Tecnicamente falando, da inépcia da inicial, né? Que eles alegam inépcia da inicial pela ausência de documentos, enfim, e acaba caindo nessa questão, né? Ou seja, acaba até entrando pela, né? E às vezes até existe a prova, mas a prova não com tudo ali cabível para você conseguir analisar o mérito, né? Então acaba até na improcedência da demanda. Então veja, professora, que nesse sentido, né?
precisa ainda, né, os tribunais de todo o país formalizar, né, alguma norma para que até mesmo o Conselho Nacional de Justiça, para que não tenha só a questão da capacitação do conciliador, né, e do juiz leigo, mas capacitar também ah, uma pessoa, seja ele serventuário ou estagiário, mas que ele, né, tenha esse curso, essa formação, para ele poder dar o atendimento inicial ali, né, para essas pessoas que realmente não estão, né, com advogados, que é um direito delas, né? Então, professora, é muito importante isso tudo, por quê? Porque quando a ação ela é iniciada, primeiramente marca a tentativa de conciliação, né? E aí, né? Então essa pessoa, esse cidadão, ele também tem que receber uma informação desse conciliador. Eu sou professor, eu ministro aula de conciliação e mediação, né? De conciliação e mediação. Então eu falo muito na aula da importância da formação, né? Por quê? Porque o conciliador, né, ele tem a formação. Então ele tem que ali, além de tudo, ele tem que o quê? Ele tem que informar para o cidadão que está sem advogado o que ele está fazendo ali naquele momento, o porquê daquela audiência de mediação. E que se realmente ele não é, é, aceitar os termos do acordo proposto, né? Ou ele vai para uma audiência de instrução, onde vai ser produzidas outras provas, que são as provas orais, ou ele vai para um julgamento antecipado. Então, ele tem que entender o que é isso, a diferença. E o conciliador tem esse dever de explicar, né? A diferença, até porque que ele tem que entender o porquê que ele está fazendo ali e qual a próxima etapa, caso ele não aceite o acordo ali, né? Então, eu vejo que nessa questão também existe ainda um pouco de falha, né? Porque a gente não tem, né? Apesar dos conciliadores hoje, em tese, receberem o curso, né? Serem capacitados, mas muitos conciliadores também, até porque eu faço audiência de conciliação né? Representando clientes, e tem audiência de conciliação do que não dura 5, 6, 8 minutos. Eu É, fico pensando, nossa, que conciliação é essa? é triste. Que É, conciliação é essa? Então eu vejo também uma questão aí que precisa ser também melhorada, né, no tempo dessas audiências de conciliação, até porque a parte que está ali sem advogado, ela precisa ser devidamente informada. Eu, nas minhas audiências de instrução, professor, uma coisa que eu faço é tentar uma conciliação antes de adentrar a audiência de instrução, né? Eu tento uma conciliação. E uma coisa que eu prezo muito é por não virar para o réu, para não virar, né? Na verdade, para o réu e falar assim: Fulano, você, ora réu, você tem uma proposta de acordo? Eu não faço isso. Por quê? Porque já dá a entender que o réu, ele, opa, peraí, ele nem analisou a minha defesa ainda. Ele não viu nem o que eu tinha para falar e já estou entrando eu condenado porque ele olhou para mim e falou: "Ah, uma proposta de acordo, então já estou eu condenado? Eu tenho que pagar?", né? Então eu inicio as minhas audiências de instrução, eu falo, né, da conciliação, que o juiz ele pode tentar propor a conciliação em qualquer momento do processo. Então, eu inicio as minhas audiências e eu gosto de deixar as partes à vontade. Então, eu viro para as partes e falo assim: ó, eu deixo vocês agora à vontade, enquanto eu estou preenchendo o termo aqui, para que vocês conversem, né? Conversem sobre uma possível conciliação. Lembrando a todos vocês que conciliar, o processo pode acabar aqui, né? E vocês não terem despesas futuras, né? Transtornos, enfim, gastos, né? Então acaba hoje e resolve o problema. Então eu quero deixar vocês bem à vontade para que vocês conversem entre si, né, sobre uma possível proposta conciliatória, tanto da parte autora quanto da parte ré. Então você acaba deixando com isso a parte mais à vontade, para que ela consiga
para que ela consiga expor, né, de fato ali, o que realmente, se ela tiver uma proposta ou não, ou se até mesmo a parte autora, né, tiver uma contraproposta ou não, porque a parte fica mais leve, a parte fica mais tranquila. Opa, ele é juiz leigo, mas ele está agindo de uma forma aqui onde ele está deixando, né, as partes completamente livres para conversar. Ele não está dizendo quem está certo ou quem está errado. Nós estamos livres para conversar. Então, se estamos livres para conversar, se ele criou esse ambiente, né, para a gente, e ele deu essa oportunidade a gente, por que não conversarmos? Então, é nesse sentido, sabe, professor? Eu acho que tem que algumas coisas, né? Acho não, porque a palavra achismo ela não existe dentro do direito, mas eu acredito, né, que precisa ser mudado, sabe? É, muitas questões ainda, essas reuniões, né, de fonagem, enfim e tal, eu acho que esses juízes, eles precisam ainda trabalhar mais por essa questão que é a questão humana, né? Eu vejo, na verdade, que não tem ainda nenhuma discussão, né, a respeito desse lado humano do cidadão, né? Capacitar o conciliador e capacitar o juiz leigo, né, para que ele veja mais o lado humano da questão e das pessoas que ali estão envolvidas, né? Porque a gente tem ali, inclusive, a questão, né, do próprio reclamante, de sua ausência, né? Ou seja, se o reclamante ele está ausente, encerra-se o processo, né? O processo ele é extinto. E o reclamado, se estiver ausente, né? Presume-se a revelia, né? Porque até quando eu dou essa minha aula em direito processual civil, muita gente, revel, ganhei o processo. Mas não é assim. Opa, peraí, o teu processo tem que estar dentro, né? Dentro, primeiramente, dos requisitos, né? Tua petição tem que estar dentro dos requisitos do artigo 319 do nosso Código de Processo Civil, como também tem que estar o quê? Com os documentos, né? Cabíveis e que demonstram a veracidade dos fatos. Então, por isso que a revelia, ela é presumida. Ela é presumida. Se fosse assim, era fácil, né? Qualquer revelia, não precisava nem juntar a documentação e a parte ia lá e ganhava a ação, né? Então, partindo daí, tem ali a questão também de que, tudo bem, opa, peraí, então acabou, teve audiência de instrução, teve projeto de sentença, teve homologação de sentença, né? E se uma parte discordar? Aí que já vem, tudo bem? Em segunda instância, aquela parte que entrou sem advogado, ela já é obrigada a contratar um advogado, né, para poder fazer o recurso. Esse recurso ele tem aí o prazo de 10 dias, né, onde será julgado aí por 3 juízes da turma recursal dos juizados especiais, e tem a questão ainda da gratuidade, que lá na primeira instância era gratuito e agora em segunda instância não se torna mais gratuito, né? Ou seja, a parte tem que comprovar que ele não tem condições, né, para se tornar gratuito o processo, né? Senão ele vai ter que pagar as custas, né? Até porque para ele poder recorrer. Mas, né, importante também informar que nesse pagamento de custas, o advogado ele tem que informar o cliente dele dos riscos também que ele pode correr. Que a partir do momento que você paga as custas e perde o recurso, você é condenado em sucumbência, né? E que é o que é cabível também em segunda instância, o que não é cabível, né, em primeira instância também, né? Então, ela é uma justiça próxima do cidadão? Concordo. Precisa ter algumas melhorias e algumas modificações? Precisa, mas funciona, né? Não tão célere quanto a lei fala, né? Porque ontem mesmo, um exemplo disso foi ontem. Eu protocolei um processo ontem, né? Estamos no dia, hoje é dia 11, ontem foi dia 10 de julho, eu protocolei um processo e audiência marcada para 5 de novembro, professora. Onde está essa celeridade? Né? Aonde está essa celeridade? Ou seja, audiência de conciliação ainda. E se precisar de uma instrução?
quanto tempo mais depois, né? E se precisar? Nós, juízes leigos, nós temos aí até 30 dias, né, para proferir. A lei fala em 10 dias, mas a resolução do tribunal nos dá aí um prazo maior de 30 dias para que a gente consiga resolver esses processos, né? E colocar em dia esses processos aí que vêm para nossa mesa aí, porque o juiz leigo ele faz o projeto de sentença, ao qual é homologado, né, pela juíza togada que vai, né, que passa daí a ser a sentença definitiva para o processo, entendeu? E no mais, professora, como é que tá o meu tempo aí, professora? Que se deixar eu falar, eu... Eu já estou meio de saia justa, já recebi dois alertas que nós extrapolamos e muito, mas o seu raciocínio jurídico, a sua prática e agora como juiz leigo, estava tão incrível. Eu falei, não vou interromper, porque para os nossos pupilos que estão no exercício da profissão e que não têm essa intimidade com a lei especial, com o juizado especial, você foi muito generoso, né? Passou com toda a delicadeza, indicadores, informações muito importantes. Eu preciso, agora, nesse fechamento, de toda a análise da nossa live, o que eu observei, que eu comecei com a minha pauta também em branco, olhando muito as suas percepções. O que eu observei é que realmente a importância de ter um advogado, mesmo em se tratando de juizado especial, não é? Aquele momento da atermação, isso pode deixar um outro direcionamento descoberto, e devido também ao acervo documental, que é muito o papel do advogado, né? Ele vai fazer e vai conduzir isso durante todo o processo. A causa de pedir, quando nós falamos da petição inicial, dos pedidos, da causa de pedir, ela cria uma conexão com a sentença, que ela não pode ser ultra e nem infra, né? Então, ela não pode Uhum. ultrapassar os pedidos. Então, daí mais a importância nesse silogismo jurídico de criar essa conexão com um profissional técnico, que a sentença, ela realmente ali, ela seja favorável aos pedidos iniciais. Coloquei também da sua fala, quando você falou das principais ações que são distribuídas no juizado especial, deixa eu pensar que nós estamos em 2025, a inscrição indevida em SPC e Serasa ainda acontece, não é? Com E volume muito muito, grande. Isso, muito, volume grande. isso está na contramão de tudo que nós pregamos em relação à nossa legislação, e que as empresas, já que nós estamos falando de negócios, né, e que as empresas tomem bastante cuidado, porque isso pode causar impedimentos, pode gerar sequelas na pessoa que tem o nome dela de forma indevida na inscrição tanto do SPC como no Serasa, e dependendo da idade dessa pessoa, que ela vê que o nome dela é tão importante, isso ainda traz um abalo ainda psicológico, né? Então, tomar esse cuidado ali, esse agente econômico, tomar esse cuidado, porque nós já passamos dessa fase hoje com a tecnologia, com todo o sistema, a pessoa efetivou o pagamento, já tem que retirar o nome, não tem que se falar de inscrição indevida. E muito te dar os parabéns, você foi muito generoso, você é um amigo, irmão. Nós atuamos também, que a gente tem como um braço social da nossa carreira, como avaliadores do Ministério da Educação, que tem muito de compliance, de integridade, e agora você, como juiz togado, leigo, togado, muito eficiente. Foi uma alegria te reencontrar. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos aí. Esse eu acho que é a nossa missão. É muito importante estar com pessoas como a professora, né, que temos essa missão, né, de realmente ensinar, de realmente trazer, né, um pouco do nosso conhecimento, né, tanto para os nossos alunos, né, ou para quem mesmo, né, esteja nos ouvindo, porque é muito importante isso, orientar as pessoas, né? Esse lado humano nosso, ele é muito bonito, ele é muito lindo, digamos assim.
uma alegria te encontrar.